Boa noite a todos, bem-vindos ao webinar de PSOCast, da gestão da psoríase na medicina geral e familiar. Esta sessão faz parte da campanha 2020 da Associação Portuguesa de Psoríase, a PSO Portugal, que procura tirar todas as dúvidas que existem sobre a doença, sobre a psoríase e sobre a sua gestão. Apesar desta ser uma doença que afeta cerca de 250 mil portugueses, ainda existe muita falta de conhecimento sobre esta patologia, que faz com que cerca de metade dos doentes não seja propriamente diagnosticado ou então esteja subdiagnosticado. É por essa razão que estamos aqui hoje. Este webinar procura discutir e analisar a importância do trabalho em equipa e a colaboração entre os médicos de medicina geral e familiar e os dermatologistas, nesta colaboração para que os doentes com psoríase sejam tratados da forma mais apropriada e mais eficaz. Hoje, connosco, está o Jaime Lancia, Presidente da Direção da PSO Portugal, está ligado a esta patologia e a estas dificuldades há vários anos e desde 2016 na qualidade de Presidente da PSO Portugal, liderando a associação. E está também connosco o professor Dr. Tiago Torres, dermatologista, professor de dermatologia e investigador do Instituto Médico de Institutos Imunológicos. Eu quero agradecer a ambos a sua presença e o seu apoio, nomeadamente ao professor Tiago Torres, que tem trabalhado nos últimos anos também na desmistificação da psoríase e na contribuição para uma gestão mais colaborativa e eficaz desta patologia. E agradecendo a ambos a participação, quero também, antes de tudo, recordar a todos os nossos participantes que temos uma sessão de perguntas e respostas a seguir à alocução do professor Tiago Torres e que poderão, desde já, começar a partilhar connosco as vossas perguntas para que possamos discutir e responder a todas elas no final. Desejo a todos uma boa sessão e quero começar por passar a palavra ao Jaime Lancia. Boa noite. E eu começo por lhe perguntar, e dando caminho à sua apresentação, quais são as principais dificuldades que os doentes com psoríase costumam sentir no que se refere à medicina geral e familiar. Muito obrigado, Sofia. Antes de mais, agradecer a presença de todos, aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e em particular ao professor Dr. Tiago Torres, porque além de hoje já tem dado o seu contributo para ajudar a que todos nós tenhamos um melhor conhecimento e possamos de uma maneira mais eficaz gerir a psoríase. Enfim, as dificuldades que os doentes sentem normalmente é as dificuldades de acesso, porque realmente o nosso país não tem a facilidade do acesso a uma consulta de dermatologia em muitos locais, especialmente no interior. As pessoas muitas vezes, para terem uma consulta de dermatologia, têm que se deslocar vários quilómetros, terem tempos de espera também muito demorados no Serviço Nacional de Saúde. Aqueles que podem recorrem à clínica privada, que tem sido, digamos, um dos grandes apoiantes, digamos assim, não é, da gestão da psoríase. Mas nós estamos convencidos, e temos essa noção também, enfim, que é uma opinião também, que já nos foi veiculada pelos próprios dermatologistas, que a medicina geral e familiar pode e deve, nas fases iniciais, nas fases mais leves da psoríase, poder controlar a doença, não é? Eu estava aqui a tentar mudar os meus slides, mas não estou a conseguir. Ora, aqui está. E, portanto, esta questão do diagnóstico atempado é muito importante no controle da doença. Quanto mais cedo o doente estiver diagnosticado, mais rapidamente também terá acesso ao seu tratamento mais adequado. E muitas vezes o próprio doente não desvaloriza a doença porque os seus conhecimentos, para ele, enfim, são lesões na pele que muitas vezes são confundidas com eczema ou com outra manifestação qualquer da condição da pele e não se preocupam em
perguntar ao médico, não é, o que é que poderá realmente ser aquela lesão. E digo que é muito importante que o médico de medicina geral familiar, que é provavelmente o médico que o doente mais facilmente recorre, ou mais rapidamente recorre, até por outras situações da sua saúde, não é? E que é importante também que o médico de família esteja atento, digamos, que mesmo do doente não manifestando essas queixas, mas esteja atento a essas lesões e que possa, de alguma maneira, ajudá-lo a perceber o que poderá ser, não é? E a diagnosticar a doença. Portanto, todo o conhecimento que se possa dar aos doentes, que é esse o papel que a Associação tem tentado fazer ao longo destes 15 anos, no fundo, é transmitir conhecimento sobre a doença, enfim, para o público em geral, para combater o forte estigma que a doença tem, pelo aspecto das suas lesões, por alguns conhecimentos que há e muitas pessoas pensarem que é uma doença contagiosa, que não é de todo. Tudo isso cria situações difíceis de controlar por parte dos doentes, que têm vergonha da doença que têm, que se escondem, que não apresentem, enfim, que não, provavelmente também por essas razões não se queixem ao seu médico ou procurem uma solução para isso. Portanto, é esta informação, é este conhecimento que todos temos que ter sobre a doença, é fundamental para que se possa começar de muito cedo a tratar a psoríase. E depois, dessa maneira, também poder evitar as outras comorbilidades associadas à doença, que provavelmente até mais graves do que aquilo que acontece na pele, mas isso o professor Tiago Torres, com certeza, saberá muito melhor que eu falar sobre isso. E, portanto, é sobretudo o conhecimento, e é uma tecla que eu insisto bastante, o conhecimento que se deve ter sobre a doença, da parte do doente e da parte da medicina geral familiar, é importantíssimo para que haja a possibilidade de o doente poder ir controlando a sua doença com o apoio, enfim, do médico geral familiar e nos casos, enfim, onde obviamente que o dermatologista pode e deve intervir, mas que, enfim, quanto menos aguda estiver a doença, quanto menos exacerbada estiver a doença, tanto melhor para a poder controlar. E felizmente hoje em dia já existem soluções para que a doença possa ser controlada e a doença possa ter uma pele limpa, e isso é sinónimo de uma melhor qualidade de vida enfim, e as pessoas poderem continuar a ser uma mais-valia para a sociedade. Um doente bem tratado continua a ser um doente, ou uma pessoa que continua a ser uma mais-valia para a sociedade, é uma pessoa mais produtiva, é uma pessoa mais consumidora, é uma pessoa mais feliz. E, enfim, isto é algo que podem ver aí no slide, é o tema da nossa campanha. Temos o direito a ser felizes. E ter de ser feliz, no fundo, é ter a nossa doença controlada e podermos viver uma vida normal. E, enfim, era isto que eu tinha a dizer nesta fase inicial. Passo a palavra à Sofia. Muito obrigada, Jaime, e por esta intervenção inicial e por nos enquadrar naquilo que é o trabalho da PSO Portugal e daquilo que tem feito também nesta dinamização e nesta explicação do que é a psoríase e do que é que são as principais dificuldades que os doentes com psoríase enfrentam diariamente. Eu passaria então a palavra ao professor Dr. Tiago Torres, que está cá connosco, e que irá então começar por nos fazer aqui uma ponte e fazer aqui uma breve explicação, se calhar, do que é esta gestão da psoríase no âmbito da medicina geral e familiar, e dar aqui quase um pontapé de saída, espero eu, para as várias perguntas que vamos receber, e que depois iremos certamente responder, ou que o professor irá certamente responder, eu não irei responder, irá o professor, na sessão de perguntas e respostas. Professor Tiago Torres, por favor, avance. Muito obrigado, Sofia. Cumprimentar todos que estão presentes a assistir, espero que estejam bem de saúde, assim como as famílias, nesta altura que estamos a viver, diferente, que nos surgiu de repente. Queria também agradecer à PSO Portugal e ao Jaime o convite para participar nesta sessão e outros eventos e outras campanhas que me têm convidado. É sempre com muito prazer que
que trabalho e colaboro com a PSOC Portugal, aumentando o conhecimento que existe sobre a doença, na sociedade, nos doentes, entre os médicos. De facto, está mais do que demonstrado que o aumento da informação sobre a patologia permite uma melhor gestão do doente e o próprio doente gerir melhor a doença. E, portanto, nos próximos 20 minutos, o que eu pretendo é discutir o papel da medicina geral e familiar na gestão do doente com psoríase. E, de facto, iremos ver que o papel da medicina geral familiar é fundamental. É fundamental no tratamento de um grande grupo de doentes. Os doentes têm formas mais ligeiras, na referenciação do doente, no rastreio e no screening precoce da artrite psoriática e outras comorbilidades. Portanto, vamos ver que o papel é, de facto, muito importante. E a minha apresentação podia se cingir a este slide, porque durante esta sessão o que vamos discutir são estes pontos que eu já elenquei anteriormente e vamos ver ponto a ponto e perceber o papel importante da medicina geral e familiar na gestão do doente com psoríase. Começando com algumas notas introdutórias, a psoríase é uma doença inflamatória crónica, imunomediada, muito prevalente, afeta cerca de 2 a 3% da população. Em Portugal, como a Sofia disse, estima-se que afeta cerca de 250 mil doentes com psoríase. Tem um impacto muito elevado, quer físico, quer psicológico, e isto leva a uma diminuição marcada da qualidade de vida dos doentes. Há já muitos estudos que demonstram isto há muitos anos. Sabemos que o impacto da doença na qualidade de vida é superior ao de outras patologias que nós consideramos muitas vezes mais graves, como o infarto agudo do miocárdio, a diabetes, mesmo neoplasias. Ou seja, é pior para o doente no seu dia-a-dia ter psoríase do que ter estas outras patologias. Tem também um impacto à volta do doente, nos conviventes, na família. Sabemos que, por exemplo, em pais que têm crianças com psoríase, a taxa de divórcio é maior, a taxa de medicação psiquiátrica é maior nas famílias que têm um familiar com psoríase. E este conceito mais recente do impacto a longo prazo, cumulativo. A vida dos doentes com psoríase não atinge o seu potencial máximo que poderia ter sido atingido na ausência da doença. Ou seja, há um conjunto de decisões que o doente toma ao longo da sua vida que, por ter psoríase, são diferentes do que ele teria se não a tivesse. Portanto, no final da sua vida, a sua vida foi diferente do que poderia ter sido e uma vida que é naturalmente pior. Além disso, e o Jaime também acabou por abordar um pouco, sabemos que a psoríase, especialmente as formas mais graves e de longa duração, devido às comorbilidades e à aterosclerose que vem da inflamação da psoríase, reduz a esperança média de vida destes doentes, que pode chegar a 7 anos, essencialmente por doença cardiovascular. Existem vários estudos, tem uma meta-análise relativamente recente, com um grande número de doentes, e que demonstra exatamente isso, que é essencialmente na psoríase grave que existe um aumento do risco de doença cardiovascular, portanto de eventos cardiovasculares, de infartos ou AVCs, e que também se associa ao aumento da mortalidade cardiovascular. E há alguns estudos que nos demonstram que o tratamento mais precoce das formas mais graves pode ter um efeito positivo neste risco cardiovascular. E por fim, outro ponto que a Sofia também abordou, que é a questão do subdiagnóstico e do subtratamento dos doentes com psoríase e, em parte, devido à subreferenciação. E vamos ver que aqui há uma responsabilidade dos dermatologistas, mas há também aqui um papel na referenciação e que pode ser melhorado pelo médico de medicina geral e familiar. Em relação ao subtratamento, isto é um grande estudo europeu e americano, com um grande número de doentes, e que demonstrou que em doentes com indicação para terapêutica sistémica, portanto, doentes com formas graves, não estavam a fazer essa terapêutica sistémica, portanto, estavam subtratados. Isto não há dúvida que uma parte da responsabilidade é do dermatologista, que poderá não estar a tratar o doente com a terapêutica mais indicada, mas também o facto de estes doentes graves não chegarem às mãos do dermatologista e, portanto, não poderem ser tratados. Portanto, há todo aqui um trabalho a ser feito, quer na nossa especialidade, para utilizarmos os fármacos nos doentes que precisam, mas também nesta relação muito importante entre a dermatologia e a medicina geral e familiar para a referenciação correta dos doentes. Portanto, não há dúvida
que o doente psoriático é um doente que necessita de uma abordagem multidisciplinar, em que várias especialidades têm o seu papel. Naturalmente que a dermatologia tem um papel central no tratamento, na educação do doente, mas a medicina geral e familiar tem também aqui um papel muitas vezes semelhante ao da dermatologia, no tratamento de uma parte dos doentes, nos doentes mais ligeiros, no screening, na monitorização das comorbilidades e na referenciação dos doentes para a especialidade. E, portanto, o tratamento do doente com psoríase, ou a abordagem do doente com psoríase, não pode ser exclusivamente ligada à pele, mas tem que ser esta abordagem global em que várias especialidades, e eu friso novamente a dermatologia e a medicina geral familiar, têm um papel muito importante. E este algoritmo que eu mostrei no início é um algoritmo que vem de um artigo recentemente publicado, que nós publicamos, que resultou de uma reunião de um painel de médicos de medicina geral e familiar e de dermatologia, em que se discutiu e se criou este algoritmo de referenciação que é simples e facilita, portanto, a abordagem e a gestão do doente com psoríase. E a primeira pergunta deste algoritmo é, e quando algum de nós tem um doente à nossa frente que suspeitamos de psoríase, é saber se é psoríase ou não. E para isso vamos discutir aqui um pouco a clínica e os diagnósticos diferenciais. Eu acredito que todos nós já vimos doentes com psoríase, conhecemos as lesões de psoríase, são estas placas eritematosas bem definidas, com esta descamação esbranquiçada e que se localizam em zonas mais características, os cotovelos, os joelhos, a região lombar, o couro cabeludo, as unhas, mas pode aparecer em várias outras localizações. Aqui há algumas imagens, doentes graves. São os doentes que eu vejo na minha consulta, essencialmente, com lesões na região lombar, nas palmas e nas plantas. Percebemos o impacto que isto tem no dia-a-dia para o doente, como é que o doente consegue gerir o seu dia-a-dia com estas lesões. Lesões no couro cabeludo, lesões no dorso e nas palmas, no dorso das mãos e dos pés. Muitas vezes podemos ter doentes e vamos ver que apenas por estas lesões não tem uma doença grave pela extensão, mas tem uma doença grave pelo impacto que tem na qualidade de vida. Portanto, são doentes que devem ser tratados como doentes mais graves. E depois a forma mais generalizada da psoríase crónica em placas, em que temos lesões de psoríase dispersas pela superfície cutânea. Também sabemos que existem alguns subtipos de psoríase, não deixam de ser psoríase, mas são subtipos específicos. É o caso da psoríase gutata, que se caracteriza por estas lesões em gota, pequenas, que aparece, é a forma mais comum nas crianças. Aparece geralmente após uma infecção estreptocócica, pode ser uma otite, uma amigdalite, e em alguns casos, e essencialmente nas crianças, pode ser relativamente autolimitado. No adulto, nem por isso. E no adulto, como é este caso, habitualmente observamos em doentes que têm psoríase crónica em placas e que, com uma forma ligeira, por exemplo, e que após uma amigdalite tem um flare, um agravamento de uma forma gutata. A psoríase inversa é uma outra forma de psoríase, são lesões de psoríase, mas nas localizações que não são as mais comuns, nas pregas. São lesões habitualmente mais brilhantes, têm menos escamação, que têm a ver com alguma umidade que existe nas pregas. E depois, duas formas graves de psoríase. Psoríase pustulosa, generalizada, em que além do eritema temos um conjunto de pústulas que não são infecciosas e que pode levar em alguns doentes a descompensação de alguma comorbidade, são doentes graves, habitualmente internados e tratados com terapêutica sistémica, ou as formas eritrodérmicas, em que no fundo temos uma psoríase que envolve 90% da superfície corporal. São também situações que não são felizmente comuns, mas que são habitualmente internados e tratados com terapêutica sistémica. Vemos aqui outra imagem. As unhas são frequentemente afetadas na psoríase, são particularmente importantes para nós, médicos, também na abordagem do doente com psoríase. 80% dos doentes com psoríase têm, em algum momento da sua vida, lesões de psoríase ungueal. Não é habitual ser apenas psoríase ungueal, mas também há doentes que têm, apenas como manifestação psoriática, lesões de psoríase ungueal.
E a psoríase unguial pode ser importante para nos ajudar, por exemplo, no diagnóstico, em casos em que nós não temos certeza absoluta. Temos algumas lesões, suspeitamos que é psoríase, mas depois quando temos estas manifestações de pitting, desta chamada gota de óleo, de onicólise, que é o descolamento da unha, hiperkeratose subunguial, pode nos ajudar no diagnóstico correto e certeiro da patologia. Naturalmente que nem todos os doentes que têm lesões eritematosas e escamativas são de psoríase. A psoríase é habitualmente fácil de diagnosticar, mas existem diagnósticos diferenciais que devemos ter sempre também presentes. O que eu vou apresentar nestes slides é exatamente uma fotografia de uma psoríase, uma fotografia de uma outra patologia bastante semelhante. Neste caso temos uma micose fungoide. A micose fungoide é um linfoma T cutâneo e, portanto, em alguns casos pode assemelhar-se a uma psoríase. Uma tinha também, não é habitual termos lesões tão extensas, também se pode assemelhar a uma psoríase. Uma lesão única que não melhora com terapêutica tópica, neste caso é um carcinoma espinocelular in situ. Ter esta atenção, uma lesão que não melhora minimamente com terapêutica, pensarmos noutro diagnóstico, pteríase rósea de Gibeira, sífilis secundária, pode-se assemelhar a uma pteríase cutata. E aqui, eu gosto particularmente desta imagem, porque acho que são duas fotografias praticamente iguais, e temos uma psoríase eritrodémica e temos o síndrome de Sézary, que, como sabem, é um linfoma T leucemizado. Também uma toxidermia, pode-se assemelhar, uma sífilis novamente, um eczema, também se pode assemelhar a uma psoríase palmoplantar. As tinhas, as candidoses podem se assemelhar à psoríase inversa. E, portanto, a onicomicose é habitualmente um diagnóstico diferencial da psoríase unguial. E isto serve-nos essencialmente para mostrar que, quando temos dúvidas de diagnóstico, se não temos certeza que é uma psoríase, deve ser referenciado à dermatologia. Porque nós também provavelmente iremos ter dúvidas, iremos fazer exames, iremos fazer biópsia, iremos fazer imunofenotipagem para saber se é um linfoma, iremos fazer um raspado para saber se é uma tinha e, portanto, na dúvida, o doente deve ser referenciado à dermatologia. No caso de ser uma psoríase, então passamos ao passo seguinte do algoritmo, que é saber se vamos tratar ou se vamos referenciar. Para isto a importância é, ou o que nos dá esta resposta, é saber avaliar a gravidade. E vamos ver que, de facto, cerca de 80% dos doentes têm formas ligeiras e que numa primeira abordagem serão tratados pela medicina geral e familiar. O outro ponto importante também a fazer neste momento, sabendo que é uma psoríase, e muito importante, é perceber se existe envolvimento articular e o rastreio da artrite psoriática. Vamos já falar disso. Como é que avaliamos a gravidade? De uma forma muito fácil e rápida. Nós temos várias ferramentas, mas eu vou-me concentrar no BSA, o Body Surface Area, que nos avalia a gravidade das lesões, e o chamado DLQI, que é um questionário que nos avalia o impacto na qualidade de vida. O PASI será um pouco mais rápido que eu irei abordar, porque acaba por ser uma ferramenta que está mais nas nossas mãos. O BSA, ou superfície corporal com lesões, o que nos permite saber é a percentagem da pele que tem psoríase. A palma da mão corresponde a 1%, portanto nós rapidamente iremos tentar perceber quantas palmas da mão de lesões tem o doente. Neste doente verificamos, tem 21 palmas, 21%, isto é uma forma grave. O PASI o que é que nos dá? Dá-nos um pouco mais de informação. É diferente ter aqueles 21% de lesões finas, vermelho, clarinho e quase sem descamação, ou os mesmos 21% com lesões grossas, com descamação marcada, ou um eritema, um vermelho vivo. O PASI permite-nos isso. Nós utilizamos em alguns doentes, exames nos ensaios clínicos, nos estudos, e de facto permite-nos avaliar não só a área envolvida, mas a gravidade do eritema, na infiltração e da descamação. Existem algumas ferramentas online que nos permitem fazer o PASI, mas eu diria que não será uma ferramenta para o dia-a-dia na medicina geral e familiar. O DLQI é um questionário de qualidade de vida, está presente, é possível retirar da internet, e que tem 10 questões em que é perguntado ao doente, ele não é específico de psoríase, mas está bem validado para a psoríase, e em que é perguntado ao doente se na última semana a sua patologia de pele, neste caso a psoríase, teve interferência em várias atividades. Atividades diárias, lazer, escola,
relações pessoais, incómodo com os tratamentos e vai-nos dar uma pontuação. Lembrar também, e eu já de alguma forma falei anteriormente, que nós podemos ter algumas formas de psoríase que consideramos de grande impacto e de difícil tratamento e que poderão não se encaixar numa psoríase grave pela sua extensão, mas que por esta localização nós consideramos de grande impacto e devem ser tratadas como tal. Psoríase ungueal, quando é grave, zonas de grande exposição, na face, nos genitais, no couro cabeludo, a presença de lesões nesta localização deve-nos levar a considerar o doente como uma forma grave. Portanto, pegando em tudo isto, nós vamos considerar uma psoríase ligeira quando temos uma superfície corporal inferior a 5% e uma qualidade de vida, um índice de qualidade de vida inferior a 10 e não temos envolvimento articular. E neste caso há uma indicação para terapêutica tópica, pelo menos numa fase inicial, e sem necessidade de referenciação, se tivermos um BSA superior a 5, um DLQI superior a 10, ou então envolvimento destas zonas de grande impacto, ou envolvimento articular, como iremos ver, deve haver indicação para terapêutica sistémica. Portanto, neste caso, deve haver referenciação para a dermatologia. A artrite psoriática, e eu acho que aqui a dermatologia e a medicina geral familiar são fundamentais. São fundamentais. E são fundamentais porque a artrite psoriática desenvolve-se em cerca de 30% dos doentes com psoríase. E a grande maioria, 85%, desenvolve-se após o aparecimento das lesões de pele. E, portanto, habitualmente não é o reumatologista que vai diagnosticar o aparecimento da artrite psoriática, ou pelo menos notar a possibilidade de ser uma artrite psoriática, mas vamos ser nós, dermatologistas, e a medicina geral e familiar, porque o doente já tem psoríase, já foi visto por nós já sabemos que tem psoríase, e vai iniciar queixas articulares. Podemos não fazer o diagnóstico, não somos reumatologistas, nem a dermatologia, nem a medicina geral e familiar, mas vamos suspeitar. Vamos fazer este rastreio e, na suspeita, enviar à reumatologia. E podemos ter um papel muito importante em evitar o dano estrutural das articulações. A artrite psoriática pode ser periférica, das articulações periféricas ou axial, e a psoríase ungueal é um marcador provável, um marcador de risco da artrite psoriática. Portanto, a presença de psoríase ungueal vai ser para nós, e também nós vamos ser nós que vamos ver isso, vai nos levar a suspeitar ou a pensar que poderá haver um maior risco de desenvolvimento de artrite psoriática. Muito rapidamente isto ocorre porque existe uma relação anatómica entre a articulação interfalângica distal e a raiz da unha, a matriz. Portanto, havendo inflamação a nível da articulação, mesmo que subclínica, ainda sem queixas, esta inflamação vai se estender à matriz da unha e vai levar a alterações da unha. Portanto, pode ser um marcador inicial da artrite psoriática e vai nos levar, quer a nós, quer a medicina geral familiar, a estarmos mais atentos. Portanto, nós neste painel propusemos um conjunto de perguntas que nos permite fazer rapidamente um screening e suspeitar da artrite psoriática e, caso exista essa suspeita, referenciar para a reumatologia. E são estas questões: se durante a noite o doente acorda com dores nas articulações, se sofre de rigidez matinal nas articulações, portanto acordar com uma dificuldade de movimento e que vai melhorando em alguns minutos, se já teve alguma articulação inchada, portanto se já teve uma artrite, ou se alguma vez já teve o chamado dactilite, que é o dedo em salsicha. E portanto a presença não só a avaliação da unha, como deste questionário, permite-nos ter uma enorme especificidade e sensibilidade para uma suspeita de artrite psoriática. E, portanto, voltando ao algoritmo, se tivermos uma forma moderada a grave, referenciar para a dermatologia; se tivermos uma suspeita de artrite psoriática, referenciar para a reumatologia; se tivermos uma forma ligeira, por exemplo, a medicina geral familiar deve iniciar o tratamento com tratamento tópico. São muitos tratamentos que temos disponíveis para o doente com psoríase. O Jaime falou disso. Hoje em dia nós temos a possibilidade de resolver por completo ou quase por completo as lesões de psoríase. É verdade que temos mais facilidade nas formas graves. Temos um grande conjunto de terapêuticas novas que nos permitem resolver por completo o doente com psoríase, ter 50% destes doentes sem qualquer lesão e 80% com algumas lesões residuais.
Nas lesões, nas zonas mais localizadas em que não usamos estas terapêuticas, é também possível ter bons resultados, estando sempre dependente da adesão à terapêutica do doente, como sabemos, é um problema. O tratamento deste doente não é só farmacológico, não esquecer tudo o resto, a educação do doente, da família, o tratamento ou o evitar de alguns fatores desencadeantes ou de agravamento, como a infecção, e a abordagem multidisciplinar da dermatologia, da medicina geral e familiar, da reumatologia, da psicologia, etc. A vermelho, um ponto importante, não se utilizam corticosteroides sistémicos no tratamento da psoríase. É muito importante, não é que eles não funcionam, eles funcionam, mas a sua suspensão leva habitualmente ao chamado rebound, a um agravamento da psoríase superior ao que tínhamos inicialmente, ou mesmo uma transformação num outro fenótipo, numa eritrodermia ou numa psoríase pustulosa. Portanto, isto é um ponto importante. Ainda vou vendo alguns doentes que são tratados com corticosteroides, e isto é importante informar para tentarmos deixar de fazer esta utilização dos corticosteroides. Em termos de terapêutica tópica, não há muita ciência. O tratamento de eleição é a combinação do corticosteroide com o análogo da vitamina D. São vários estudos, vários ensaios que nos mostram que a sua combinação é melhor que a utilização individual de cada um deles. Além disso, cada um destes fármacos parecem proteger dos efeitos secundários dos outros. Sabemos que os corticosteroides têm o risco de, com a sua utilização contínua, aumentar o risco de atrofia cutânea. Os análogos da vitamina D protegem desta atrofia cutânea. E, recentemente, portanto, ao longo deste tempo, tem havido alguma melhoria dos veículos, primeiro a pomada, depois o gel, no sentido de melhorar a adesão à terapêutica, mas nenhum destes veículos novos nos trouxe mais eficácia. E há cerca de 2 anos, e tenho perfeitamente noção, porque sei que utilizam com frequência esta combinação em espuma, a espuma trouxe-nos mais eficácia. E isso foi muito importante. Portanto, a comparação com a própria combinação, mas noutro veículo, a espuma mostrou mais eficácia. Portanto, há cerca de 2 anos nós tivemos um upgrade no tratamento tópico dos doentes com psoríase. Isso ocorre, eu não me vou estender, ocorre realmente com o veículo permite que seja colocado na pele uma solução super saturada da terapêutica. Isto leva a uma maior penetração, maior biodisponibilidade e, portanto, a maior eficácia. A novidade, isto é uma novidade com cerca de poucas semanas, é que há um ensaio novo com a combinação da espuma, e que nos vai mudar um pouco o paradigma do tratamento a longo prazo destes doentes com terapêutica tópica. De facto, o nosso tratamento habitual era, e eu, nas apresentações semelhantes a estas, era o que eu recomendava, portanto, a utilização por períodos, 3, 4 semanas da espuma, o doente melhorava, parávamos, depois estávamos algum tempo sem pôr e, quando necessário, voltávamos a fazer durante esse período de 2, 3, 4 semanas. Mas a verdade é que este ensaio, que foi agora publicado, mostra-nos que nós devemos ter a longo prazo um tratamento proativo. Ou seja, manter as 3, 4 semanas de terapêutica inicial para haver uma resolução completa ou quase completa das lesões com psoríase, e depois 2 vezes por semana manter uma aplicação da terapêutica no local onde havia as lesões. Isto mostrou que havia um prolongamento do tempo até à primeira recidiva, em cerca de 20 e tal dias, diminuía o número de recidivas e aumentava o tempo de remissão. Isto sem alterar o perfil de segurança. Portanto, isto, de facto, este ensaio vai mudar o paradigma da abordagem dos doentes a longo prazo. Portanto, há um racional para isso, e para nós é sempre mais fácil percebermos quando há um racional. Sabemos que as lesões que estão resolvidas, continua a haver alguma inflamação subclínica e, portanto, a manutenção desta aplicação permite ir controlando essa inflamação subclínica, que seria o que levaria à recidiva. Portanto, ter atenção a estes novos dados, porque o paradigma de tratamento a longo prazo com terapêutica tópica está a mudar. E, para além da pele, qual o ponto seguinte do algoritmo?
Sabemos bem, e é cada vez mais conhecido, que a psoríase se associa a várias comorbidades cardiometabólicas, aumento do risco cardiovascular, e portanto temos que nós, em medicina geral familiar, está muito à vontade no manejo das comorbidades cardiovasculares, portanto rastrear, monitorizar as comorbidades destes doentes. O que parece ocorrer nestes doentes é que, de facto, há um aumento do risco de doença cardiovascular, tem a ver com o background genético e também alguns fatores ambientais. Sabemos que as doentes fazem menos atividade física, nós conduzimos um estudo no serviço em que percebemos exatamente isso, os doentes com psoríase faziam menos atividade física do que o grupo controle sem psoríase, mas o que parece ser mais importante é a presença da inflamação psoriática, que é semelhante em parte à inflamação da aterosclerose, e portanto vai promover a aterosclerose, mas também o aumento da prevalência e da incidência das comorbidades cardiometabólicas, em particular a obesidade. A obesidade é um problema particular da psoríase, que nós não vemos, por exemplo, noutras doenças imunomediadas, como a doença inflamatória intestinal ou a artrite reumatoide. Portanto, são pontos onde é preciso trabalhar. Vários estudos têm demonstrado, e eu acredito que está a mudar, este estudo aqui é de 2012, que de facto os doentes com psoríase havia um grande subdiagnóstico e subtratamento das comorbidades cardiovasculares, e isto era explicado pelo desconhecimento, quer dos dermatologistas, quer dos médicos de medicina geral e familiar, ou até de outras especialidades que lidam com doentes com psoríase. Portanto, não sabendo desta situação, não atuavam nesta situação. Acredito que esteja a mudar aos poucos, e a verdade é que nas guidelines europeias de prevenção de risco cardiovascular, 2016, existe já um ponto que nos diz que nos doentes com doenças inflamatórias crónicas, nas formas mais graves, quer a psoríase, quer a artrite reumatoide, nós devemos multiplicar por 1,5 o risco cardiovascular desses doentes. E ao multiplicarmos por 1,5, vamos também tratar de acordo as comorbilidades desse doente, vamos provavelmente ter objetivos terapêuticos mais apertados para a hipertensão, para a diabetes, para a dislipidemia, exatamente porque o doente por si só tem um risco cardiovascular superior. Isto é um ponto onde temos de trabalhar, nós médicos que vemos doentes, quer a dermatologia, quer a medicina geral e familiar, que acaba por acompanhar também estes doentes. E o último ponto do algoritmo tem a ver com como é que a medicina geral e familiar pode lidar com os doentes graves que são acompanhados nas consultas de dermatologia e que fazem terapêutica sistémica. Acima de tudo, ter um conhecimento básico das terapêuticas que são utilizadas e de alguns riscos que podem surgir, alguns efeitos secundários que podem surgir nestes doentes, porque o doente muitas vezes vai aparecer na medicina geral e familiar com esse efeito secundário. Seja o metotrexato com alterações hepáticas, a ciclosporina com alterações renais ou hipertensão, a acetrina com alterações dos lípidos. A fototerapia provavelmente não haverá problemas, poderá haver uma queimadura, mas acredito que aí também contactem mais a dermatologia. E os agentes biológicos. Provavelmente quase todos já terão tido um doente com psoríase que é seguido ou na dermatologia, ou na reumatologia, ou na gastroenterologia, tratados com agentes biológicos. Há alguns pontos a terem atenção. Talvez a reação, o efeito secundário mais frequente que poderão observar são reações de local de injeção, não é problemático. No fundo, explicar ao doente que não é nenhuma situação de preocupar. Não esquecer as infecções, essencialmente a tuberculose, mais para alguns agentes biológicos, mas a verdade é que é preciso estar com atenção a esta patologia, a esta infecção nos vários doentes que fazem agentes biológicos, pode ter uma apresentação atípica. E depois 2 pontos importantes. Os agentes biológicos não têm interações medicamentosas e, portanto, qualquer doente que vos chega à consulta, tem qualquer problema de saúde, não há necessidade de preocupação com a terapêutica que está a fazer. Deve-se tratar o problema clínico do doente. E eu diria até que, em caso de dúvida, se a situação clínica for muito importante e, em caso de dúvida, pode não fazer uma administração da terapêutica biológica, informar o dermatologista, porque, acima de tudo, esse não será o problema. Tratar o problema clínico do doente,
agudo, sem preocupação relativamente à interação medicamentosa com os agentes biológicos. E, por fim, a questão das vacinas. São contraindicadas apenas as vacinas vivas, portanto, estamos a falar do sarampo e da febre amarela, essencialmente. E, portanto, vendo de novo o algoritmo, no fundo, o que nós discutimos nesta gestão é, de facto, desde a fase inicial da suspeita, se há dúvidas, referenciar, se for psoríase, avaliar a gravidade, perceber se for uma forma grave para referenciar, se for uma forma ligeira, tratar. Se não houver melhoria, naturalmente referenciar. Nós estamos também aí para receber os doentes que não respondem à terapêutica tópica. Não esquecer o rastreio da artrite psoriática, na suspeita, referenciar. E, naturalmente, toda esta questão das doenças que envolvem o doente com psoríase, as várias comorbidades que é importante também ter em atenção. Portanto, de uma forma muito resumida, a medicina geral familiar tem um papel fundamental na abordagem destes doentes, no tratamento das formas ligeiras. Temos falado de cerca de 80% dos doentes. Na identificação dos casos graves e referenciação, no rastreio, monitorização e tratamento das comorbidades, na prevenção da doença cardiovascular também, no rastreio e diagnóstico da artrite psoriática e, naturalmente, também no diagnóstico, na referenciação ou no tratamento mesmo de efeitos secundários ou de toxicidades das terapêuticas sistémicas. E era essencialmente isto que eu queria transmitir e espero que todas as perguntas que tenham, que sejam colocadas, que eu gostaria muito de responder. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Tiago Torres, por esta explicação abrangente, que abre certamente o caminho às perguntas da nossa audiência, dos nossos espectadores. Eu recordo a todos que podem partilhar as vossas perguntas através da plataforma e nós iremos colocá-las aos nossos intervenientes. E eu começava por perguntar, e se calhar nesta fase de pandemia e de susto, vá lá, que alguns doentes têm, e um bocadinho off-topic, mas também no tópico, se há alguma particularidade na gestão do doente psoriático nesta fase de infecção de SARS-CoV-2, se há algum tema que tenha que se preocupar. Isso é uma pergunta muito importante e nós temos mais dados agora. A pandemia foi declarada a 11 de março e o Grupo Português de Psoríase, do qual eu sou presidente, nós libertamos umas recomendações a dia 12 de março. Ainda com poucos dados, mas de facto com os poucos dados que tínhamos até de outros riscos de infecções e de mesmo com o que outras sociedades propunham, fizemos essas recomendações. Hoje temos mais dados. E os dados que nós temos é que, de facto, a psoríase por si só não aumenta o risco de uma infecção mais grave por SARS-CoV-2, o que não significa que as comorbilidades dos doentes com psoríase não aumentem. Ou seja, o que nós sabemos é que são essas comorbilidades que estão mais que identificadas, a obesidade, a doença cardiovascular, a idade, que aumenta o risco de infecção grave por SARS-CoV-2. E, portanto, nós devemos olhar para o doente com psoríase, não pela psoríase, mas por essas características que ele tem e que muitas delas nós sabemos que estão aumentados nestes doentes. Portanto, isso é o primeiro ponto, perceber o perfil de risco desse doente, que no fundo não é alterado pela psoríase. O segundo ponto tem a ver com as terapêuticas. Muitos destes doentes têm formas graves, estão a fazer terapêuticas sistémicas, seja imunossupressoras convencionais, metotrexato, ciclosporina, seja terapêuticas biológicas, e a verdade é que os dados que temos até ao momento, e são cada vez mais dados, demonstram que estas terapêuticas não aumentam o risco de infecção grave por SARS-CoV-2. Poderão aumentar o risco de contágio, portanto, de ser infectado. Há alguns estudos que mostram que, de facto, estes doentes podem até ter hospitalização, mas não com um aumento do risco de UCI. Os dados até com terapêuticas biológicas, o que nos parece mostrar é que tem um efeito protetor das formas graves. Como sabem, as formas graves de SARS-CoV-2 têm muito a ver com uma hiperinflamação, com um estado de hiperinflamação, a chamada tempestade de citocinas,
Alguns destes terapêuticas biológicas parecem ter um efeito aqui positivo. Há até alguns ensaios clínicos a utilizar algumas destas terapêuticas nestes doentes. E, portanto, de uma forma mais direcionada, em termos práticos, o que é que está recomendado? Os doentes que estão a fazer terapêuticas não devem parar as terapêuticas, essencialmente porque sabemos que não vão, em princípio, aumentar o risco de doença grave, e, portanto, não devem parar, porque também se pararem vão ter agravamento da sua doença. E, mais nas nossas mãos, doentes graves que tenham indicação para terapêutica biológica ou terapêutica imunossupressora não devem deixar de ser tratados. E, portanto, resumindo, a presença desta infecção, o que nos deve levar a ter em atenção é se a nossa população psoriática tem mais riscos, fatores de risco para infecção grave por SARS-CoV-2, deve ser aí que devemos trabalhar. Explicar ao doente que deve tratar a obesidade, que deve controlar a hipertensão, que deve tratar a diabetes, mais do que nos preocuparmos provavelmente até com a psoríase. Muito obrigada. Eu começava então, se calhar, por colocar também uma pergunta que já nos surgiu. Quais são os principais desafios, professor Tiago Torres, que tem encontrado na colaboração, na equipa multidisciplinar, vá lá, entre a dermatologia e a medicina geral e familiar, e como é que esses desafios são superados? Muito bem. Eu diria, eu tenho feito várias dessas apresentações, fui a alguns centros de saúde, já há muito tempo que tenho tido este contacto, e a referenciação é muito melhor, está cada vez melhor, não há dúvida. Portanto, eu acredito, este algoritmo é utilizado. E, portanto, eu acho que o grande desafio neste momento que eu sinto, naturalmente, que é chegar esta informação a toda a medicina geral e familiar, naturalmente. Dizemos que muitas vezes também não conseguimos, mas eu acho que um dos problemas que nós temos ainda é o doente chegar-nos à consulta, ou seja, nós ainda temos listas importantes de espera. Temos tido, eu tenho uma consulta própria de psoríase, e, portanto, só entram os doentes que têm psoríase e que têm um P1 de psoríase vêm diretamente para a minha consulta, portanto, não é provavelmente a lista de espera geral, e o que eu tenho notado, de facto, é uma melhoria em que são referenciados os doentes que realmente precisam ser referenciados. Eu estou a receber muito mais doentes graves do que recebia anteriormente, ou então doentes com esta explicação. O doente tinha uma forma ligeira, eu tratei com esta terapêutica, o doente não está controlado e, portanto, eu envio para a dermatologia. Portanto, eu noto que alguns desafios que nós tínhamos anteriormente, que era, por exemplo, quando referenciar, como referenciar, não é? Eu acho que isso está a ser ultrapassado muito devido a este tipo de interação que felizmente tem existido. Existe alguma dificuldade com a referenciação. Nós nos hospitais estamos também a fazer alguma teledermatologia, que é mais um telerastreio, não propriamente uma teleconsulta, ou seja, sabemos que doente é que deve ter prioridade ou não, mas acima de tudo eu acredito que isto melhoraria essencialmente se nós fôssemos mais deste lado a receber os doentes, mas felizmente não é a situação atual. Ok, obrigada. Relativamente à referenciação na artrite, da artrite psoriática, e tenho aqui uma pergunta muito, muito concreta. Quando os doentes chegam ou estão no consultório na medicina geral e familiar, que já apresentam dores nos ossos relacionadas à artrite, mas as manifestações na pele estão controladas ou estão menos evidentes. A referenciação deve ser para a dermatologia ou para a reumatologia? Não há dúvida que esse caso é uma referenciação para a reumatologia. Portanto, doentes que têm, nós podemos ter doentes com muita doença cutânea e pouca doença articular, e temos também um grupo de doentes que têm essencialmente artrite psoriática e têm poucas lesões cutâneas. Naturalmente que estes doentes devem ser encaminhados para a reumatologia. Eu diria que um doente que tem uma forma grave de psoríase, acho que deve ser sempre para a dermatologia, pois a própria dermatologia consegue
interagir com a reumatologia, ou então uma referenciação dupla, também é possível, não é? Se tivermos um doente com uma forma de psoríase moderada a grave, com queixas articulares importantes, poderá ser referenciado para os dois lados. A verdade é que nós, com muitos tratamentos que utilizamos na parte cutânea, temos efeito na parte articular, o metotrexato tem efeito na parte articular, agentes biológicos têm efeito na parte articular. Muitos destes doentes eu acabo por apenas enviar à reumatologia quando percebo ou tenho dúvidas nas queixas articulares, ou percebo que a parte articular não está a melhorar, portanto aí é preciso ajuda, mas nesse caso em particular é um doente para encaminhar para a reumatologia. Ok. E é comum que um doente seja seguido simultaneamente na medicina geral e familiar e na dermatologia? E quais são os benefícios dessa, se existe, se é comum, quais são os benefícios? O sistema está montado para o doente ser sempre seguido na medicina geral e familiar, não é? Nos cuidados de saúde primários. Ter o seu médico de família e depois tem algumas patologias em que pode andar numa especialidade hospitalar. Claro que eu tenho doentes e noto, muitas vezes doentes com formas mais graves, estão a fazer uma terapêutica sistémica e estão bem, e esquecem a consulta da medicina geral e familiar. Eu explico-lhes sempre a importância de manter a sua consulta no médico de família, porque há todo um conjunto de atitudes de prevenção, de medicina preventiva, que é a medicina geral e familiar, e que nós, naquele doente, estamos muito focados na psoríase. Até podemos estar focados em algumas comorbilidades associadas à psoríase, mas há toda a questão dos rastreios oncológicos, há todo um conjunto de cuidados que aquele doente precisa e que são da medicina geral e familiar. Portanto, eu acho que deve haver aqui uma gestão partilhada. Claro que há doentes, provavelmente não precisam, têm apenas uma consulta anual, como medicina geral e familiar, e têm mais consultas connosco, estão a fazer uma terapêutica imunossupressora, ou outros que, pela idade, precisam ter consultas nos dois lados. Mas a forma como eu vejo a gestão destes doentes, no doente ligeiro, naturalmente, e controlado com terapêutica tópica, é seguido apenas na medicina geral e familiar. O doente moderado a grave, eu acredito que deve ser seguido nos dois lados, naturalmente, com as necessidades de cada especialidade. Naturalmente. E falando dos casos moderados a grave, e no caso em que temos também comorbilidades associadas, nomeadamente, como referiu, comorbilidades cardiovasculares. Existe algum protocolo preferencial, nomeadamente no caso de doentes tratados com agentes biológicos, relativamente ao tratamento ou à gestão da comorbilidade? As comorbilidades devem ser tratadas de igual forma em todos os doentes. O doente, se tem uma hipertensão ou se tem uma dislipidemia, deve ser tratado para essa dislipidemia ou para essa hipertensão. O facto de fazer terapêuticas, neste caso, até terapêuticas biológicas, não vai aqui alterar. Há algumas terapêuticas que nós utilizamos que podem, por exemplo, a ciclosporina pode aumentar a tensão arterial, os retinóides podem alterar também a dislipidemia. Mas eu diria que aqui o importante é um doente que tem uma psoríase, é tratado da psoríase, tem outras comorbilidades e essas comorbilidades devem ser tratadas. Aqui a questão e que eu abordei é que há alguns doentes, por terem formas graves de psoríase, nós poderemos ter que olhar e terem um risco por si só cardiovascular superior, nós poderemos ter que olhar para aquelas comorbilidades que o doente tem e tratá-las com objetivos terapêuticos mais estreitos. Isso está nas guidelines da prevenção e do tratamento dessas comorbilidades. Sabemos que doentes de maior risco devemos ter treatment goals, portanto, destes doentes mais apertados, e deve ser essa a abordagem do doente. Ok. Muito obrigada. Relativamente à gestão da psoríase moderada, peço desculpa, ligeira, no âmbito da medicina geral e familiar, uma pergunta que surgiu é: se não tiver certeza de que medicamento receitar ao doente, o que deve fazer? Muito bem, portanto estamos a falar de um doente ligeiro,
e que tem indicação para terapêutica tópica. Aqui a terapêutica, o medicamento a receitar, e como falamos, é em primeira linha a combinação corticosteroide, análogo da vitamina D, que existe desde há vários anos, primeiro em pomada, agora em gel e agora temos em espuma. E este é o tratamento de primeira linha. Portanto, não deve haver aqui muitas dúvidas. Ok. Onde é que pode haver dúvidas? Eu não abordei, mas são casos mais específicos. Ok, no couro cabeludo, este tratamento seria indicado, mas a sua cosmeticidade não é possível. Portanto, se tivermos uma senhora ou alguém com cabelo maior, não é possível utilizar. Portanto, aí temos que utilizar outras opções. Podemos utilizar, por exemplo, um corticosteroide de alta potência em solução, por exemplo, em líquido, é mais fácil de utilizar. E depois, nas pregas, ou na região genital, devemos ter alguma atenção na utilização da combinação. Não é que não se possa utilizar, mas deve ser utilizada com menos vezes, por causa do risco de atrofia. E aí, em alguns casos, podemos optar nos genitais, na prega inteira submamária, internadegueira, podemos optar pelos análogos, pelos inibidores da calcineurina. Mas não há muito mais. Portanto, a terapêutica tópica gira à volta destes fármacos que falei. Na dificuldade do doente não responder, perceber sempre se é por adesão à terapêutica, não respondendo ou agravando, deve ser referenciado. Muito bem. Isso é uma pergunta que agora me surge também a mim e peço desculpa por estar aqui a interromper o fluxo, mas se um profissional dos cuidados primários não estiver com algumas dúvidas sobre a referenciação, sobre se deve ou não passar o doente ou referenciar o doente para a dermatologia, se pode ser um doente ligeiro que pode ser tratado nos cuidados primários, como é que pode tirar esta dúvida? Como é que pode fazer essa verificação? Eu vou facilitar. Qualquer doente em que haja dúvida se deve referenciar ou não, é para ser referenciado. É para isso que nós estamos lá, é para receber os doentes, tratarmos os doentes. Se o doente for uma forma mais ligeira, podemos tratar e pode até deixar de não ser seguido ou fazermos uma ou duas observações. Portanto, na dúvida, seja no diagnóstico, seja no tratamento, seja na referenciação, é para referenciar. Isso é muito importante. A avaliação, se o doente é ligeiro ou moderado, há umas ferramentas que foram apresentadas, podem ser utilizadas, permitem-nos ter essa ideia, naturalmente que nós funcionamos em rede e, portanto, temos que, se o doente é para ser referenciado, nós cá estaremos para receber. Certíssimo. No âmbito dos efeitos secundários que referimos há pouco, e aqui mudando o tópico, vá lá, existem, e apesar do professor Tiago Torres ter referido a temática por alto, vá, existem efeitos secundários dos tratamentos que devem ser mais vigiados, que devem recorrer mais atenção, além do que referiu, pensou da tuberculose, referiu sobre a tuberculose. Sim, acho que é importante ter essa noção. Eu não diria serem vigiados, porque nós vigiamos, um doente que está a fazer essas terapêuticas é seguido por nós e nós vigiamos esses riscos. Vamos falar da ciclosporina. A ciclosporina há de facto um risco de aumentar a pressão arterial e há também um risco de causar insuficiência renal. E, portanto, faz parte da nossa observação destes doentes fazer uma monitorização da tensão arterial nos doentes, pedimos para eles monitorizarem, e fazemos também análises da função renal para perceber se existe alteração. Passado 1 mês e meio, depois cada 3 meses, nós fazemos essa monitorização. Portanto, eu diria que não há essa necessidade da medicina geral familiar ser mais um problema para a medicina geral familiar, de andar-nos a ajudar a verificar se existem os riscos ou não, mas é mais naquela questão de o doente surge na consulta, não foi ao dermatologista, tem qualquer problema e aquele problema até pode ser relacionado com o tratamento. Portanto, é mais o conhecimento dos riscos e saber lidar com eles do que propriamente uma situação proativa de seguimento destes doentes.
A tuberculose, nós falamos ali, de facto, para as terapêuticas biológicas, o rastreio da tuberculose é uma coisa que nós fazemos sempre. Se o doente tiver uma tuberculose latente, tem que fazer tratamento de tuberculose latente. E, portanto, é uma infecção que, naturalmente, num doente destes, tem psoríase, é seguido no hospital, está a fazer um biológico, está perfeitamente controlado. Mas vem à minha consulta de medicina geral e familiar, tem uma tosse esquisita, tem uma febrícula noturna. Eu poder-se pensar, olha, realmente há aqui esta possibilidade. Portanto, eu diria que é mais nesse sentido. Muito bem. Uma pergunta sobre referenciação novamente. As duas especialidades que são necessárias para a avaliação das situações moderadas ou graves da psoríase são a dermatologia e a reumatologia, duas das especialidades com maior dificuldade de acesso. Como é que nós ultrapassamos esta dificuldade? Eu acho que, não há dúvida, é uma dificuldade que, se não aumentarem o acesso, é difícil de ultrapassar. Naturalmente, não aumentarem o acesso, eu estou aqui a dizer no sentido de haver mais dermatologistas, mais reumatologistas para ver os doentes. Eu acho que há algumas formas. Nós, no nosso serviço, optamos por temos um gestor da consulta e que teria as consultas. Portanto, existe de facto uma lista de espera de dermatologia geral, de várias dermatoses, mas temos algumas consultas específicas e, portanto, nós aí conseguimos diminuir naturalmente a lista de espera. A outra forma de diminuir a lista de espera é referenciar apenas os doentes que devem ser referenciados, ok? Naturalmente, nas dúvidas serem referenciados, mas, por exemplo, o facto de não nos referenciarem todos os doentes que têm psoríase permite que nós recebamos com algum, eu diria em tempo útil, eu posso falar no meu serviço, os doentes que realmente precisam de uma observação dermatológica para começar uma terapêutica sistémica. Portanto, eu diria que nas nossas mãos está essencialmente isso. Nós fazemos também, eu gestor da consulta, portanto, o alerta P1 muitos têm fotografia, portanto é feito um telerrastreio e isso naturalmente que ajuda a escolher os doentes que precisam de uma observação mais rápida. Mas eu diria que a referenciação dentro do Sistema Nacional de Saúde só melhorará se existir mais gente a receber esses doentes e, infelizmente, nesse momento não é o panorama atual. Infelizmente. Nova pergunta sobre tratamentos tópicos e focando a questão do couro cabeludo que o professor Tiago Torres referiu há pouco. A pergunta é, e no couro cabeludo não se usa a combinação corticosteroide análogo de vitamina D em espuma? Muito bem. Usa-se se o doente conseguir usar. Ou seja, nós podemos usar, funciona, seria a melhor opção, mas, por exemplo, no meu cabelo, não tenho cabelo grande, mas não dava, ok? No da Sofia também acredito que não fosse a melhor opção, porque de facto esta espuma, apesar de ter esta ideia de espuma, muitas vezes as espumas não são gordurosas, isto é uma espuma que quando massajamos se transforma quase num tipo de pomada, portanto é gordurosa. E portanto é difícil a utilização no couro cabeludo havendo cabelo maior. Eu utilizo em doentes, homens que utilizam o cabelo muito curtinho, aí eu utilizo. Nos outros doentes não utilizo, não tenho essa possibilidade e portanto acabo por utilizar mais a solução de um corticosteroide de alta potência ou uma mistura de corticosteroide com ácido salicílico, portanto que existem comercialmente disponíveis. Certo. Obrigada. Não sei se Obrigada. posso dizer o nome dos fármacos, mas não tenho problema nenhum em dizer o nome das terapêuticas, dos comerciais das terapêuticas. Sim, estamos entre profissionais de saúde, portanto é como considerar preferível. Eu tenho uma pergunta que é do Jaime Melancia e que se calhar, se possível, eu daria a palavra diretamente. Penso que faria um diálogo mais interessante. Jaime. Sim, é uma pergunta que os doentes muitas vezes nos fazem, enfim, nos telefonemas que fazem para a associação, que às vezes revelam situações onde o medicamento que está receitado não tem indicação
da lei ou da portaria, digamos assim, que permite essa comparticipação. Mas o professor Tiago Torres, de certeza, responderá melhor à pergunta do que eu. Eu apenas sei que é a Lei 6 de 2010, mas o professor saberá melhor do que eu em cada que vai ser usado, não é? Sim, existe essa lei, nem é uma portaria, é uma lei, que é relativamente fácil, e isso no Sistema Nacional de Saúde nós usamos o PEN, é fácil de incluir essa patologia no doente. E eu recebo, aí está, são casos isolados, uma percentagem provavelmente de doentes em que isso acontece, não é a regra do que eu costumo ver. Muitos dos meus doentes que chegam referenciados da medicina geral e familiar com um diagnóstico de psoríase já trazem portanto, a colocação dessa patologia no programa das receitas e, portanto, qualquer medicação que tenha direito a essa comparticipação especial aparece. Pronto, de facto, poder lembrar, e a medicina geral e familiar muitas vezes vê estes doentes pela primeira vez, que doente com psoríase existe essa comparticipação especial e que pode ser, e que a medicação, isso é uma dúvida que às vezes ocorre dos doentes, não acho que se aquela medicação com esta comparticipação só pode ser passada pelo dermatologista. Não, pode ser passado por qualquer médico, desde que esteja incluída essa patologia no programa PEN, ou se for uma receita manual, que seja incluída a Lei de 6 de 2010. Ok. Esperando que tenha ficado tudo esclarecido. Não, eu já agora, se me permite, não é? Porque eu chamei a atenção para isto, porque realmente foi uma das... Eu chamaria uma vitória da Associação da Pessoa Portugal em 2010, que essa lei resultou num trabalho que fizemos juntamente com os dermatologistas também e que colaboraram na divulgação, digamos assim, de toda a problemática que envolve a psoríase e que permitiu que essa lei de 6 de 2010 visse a luz do dia, que permitisse a composição desses medicamentos queratolíticos e antipsoriáticos destinados aos doentes portadores de psoríase que tivessem no escalão A de comparticipação. Portanto, foi um trabalho que demorou quase 5 anos, mas que felizmente viu a luz do dia nessa altura e que permitiu que muitos doentes tivessem acesso a essa possibilidade de aquisição dos medicamentos, que é aquilo que muitas vezes leva os doentes a não seguirem determinadas terapêuticas porque não têm possibilidades de aquisição dos medicamentos. E isso é muito notório, não nos medicamentos para a psoríase, mas na terapia auxiliar, todos estes cremes, shampoos, etc., loções que os doentes necessitam, não é? Que é um auxiliar da terapêutica, o professor, obviamente, poderá corroborar isto que eu estou a dizer, mas que são produtos, não é? Que considerados dermocosméticos, têm o IVA a 23%, alguns deles, enfim, têm preços já de base bastante onerosos e que nem todos os doentes os podem adquirir, não é? Têm dificuldades de adquirir e é uma também das nossas lutas, digamos assim, de algum modo poder fazer com que os doentes possam ter mais facilidade no acesso a essa terapia auxiliar. A lei de 6 de 2010 foi muito importante. Eu lembro-me dos doentes antes, os doentes não utilizavam a combinação, o Divalbet, a combinação do corticosteroide com o análogo da vitamina D, e passaram a utilizar a partir daí. Nós hoje tratamos muito melhor os doentes ligeiros, era muito mais difícil antes, e foi graças a essa comparticipação de 90% da terapêutica. Relativamente, acho que é importante falar dos cosméticos. A psoríase não precisa, como qualquer outra dermatose, de um emoliente. Qualquer emoliente, não tem que ser nenhum emoliente em especial, mas qualquer emoliente acaba por ser caro, essa é porque é uma realidade. E há alguns shampoos especiais, mas no shampoo eu até chamaria a atenção apenas para o shampoo de alcatrão, o conhecido Tarmed, que acaba por ser o que tem mais eficácia. Existem alguns outros shampoos mais cosméticos para essa situação, mas eu diria que não têm muito interesse. Portanto, no couro cabeludo eu falei há pouco do corticosteroide em solução, e eu diria em termos de shampoo a utilização também do shampoo de alcatrão.
Ok, muito obrigada. Eu aproveito para, já que o Jaime incitou, eu aproveitava para lhe dar espaço para nos partilhar, se é possível, algumas das principais dúvidas que chegam de facto à PSO Portugal relacionada com esta temática da gestão da psoríase, e nomeadamente a nível de gestão diária, vá lá, da psoríase. Mas a principal razão das chamadas telefónicas que recebemos normalmente é a procura de um dermatologista, porque as pessoas quando chegam a situações já de algum, enfim, eu diria muitas vezes de desespero, não é? Com a gravidade ou com a exacerbação das lesões, procurar um dermatologista. E voltamos sempre a este problema, que já foi aqui focado pelo Sr. Tiago Torres. Realmente o acesso a um dermatologista é difícil enfim, quando falamos difícil, falamos no litoral, porque no interior é muito, muito difícil, não é? E grande parte dos doentes têm que vir do Algarve ou de Castelo Branco, etc., ou de João Coimbra ao Porto, para terem as consultas, e depois não é só uma consulta, não é? São várias consultas, só fazer uma terapia biológica de fornecimento hospitalar ou de dispensa hospitalar, alguns dos casos têm que vir 2 em 2 meses buscar os medicamentos. Tudo isto são fatores que muitas vezes desmotivam os doentes de continuarem os tratamentos. Isso é um aspecto muito importante. Esta procura do dermatologista, enfim, nós, enquanto associação, não temos serviços de dermatologia, portanto, também por questões deontológicas, também não vamos designar a B ou C, e por isso criámos na nossa plataforma, no nosso website, criámos uma página de pesquisa que é Encontre o seu dermatologista, em que o doente pode facilmente pesquisar pela região onde vive, pelo local onde vive, ter um dermatologista mais perto. Obviamente estamos a falar de clínica privada, mas enfim, aquela que felizmente para nós existe em alguns pontos onde não existe essa possibilidade atempadamente no Serviço Nacional de Saúde, mas enfim, aqueles doentes que podem e os que têm também, felizmente também já muitos têm seguros de saúde, não é, que permitem a consulta privada e, portanto, enfim, nessas situações os doentes muitas vezes fazem das tripas coração, não é, e vão mesmo à consulta privada e procuram-os nesse sentido. Aquilo que depois acontece mais ao nível das redes sociais é mais o comentário que aparece quando há publicado um post. É evidente que um post, ainda que apareça um dermatologista num vídeo a falar sobre a psoríase, tem uma série de comentários. Há aqueles comentários que dizem que eu estou a tomar o medicamento A, B ou C e estou curado, não é? E o comentário a seguir é onde é que isso se compra? Um diz que está a tomar um biológico, as pessoas perguntam, então, mas isso, onde é que se é no supermercado, é na farmácia que se compra, porque confundem um medicamento biológico com outro tipo de produtos biológicos que nós usamos para a nutrição. Portanto, há aqui também esta parte do conhecimento que há que ter, não só da doença, mas também dos tratamentos, e o que é que eles são, não é? E quem é que os pode prescrever. Portanto, há aqui, apesar de todo o trabalho que tem sido feito em termos de bastar algum conhecimento, ou mais conhecimento sobre a doença, sobre os tratamentos, e é sempre bom nós darmos a conhecer também as possibilidades de tratamento que existem, isto no sentido de dar esperança aos doentes que, quer dizer, agora podem estar a ser tratados e pode estar a resultar mais ou menos bem, mas que se não resultar tão bem, há soluções que podem resultar melhor. Portanto, este conhecimento que existe, trabalho a ser feito, e felizmente há muito trabalho a ser feito em termos de desenvolvimento de novos medicamentos para a psoríase, e cada vez com uma expressão também que é muitas vezes usada, com a pontaria mais afinada, para enfim, não estragar outras coisas à volta daquilo que causa a psoríase, mas este conhecimento é fundamental para que os doentes tenham esta motivação para se tratarem, e para que essa motivação para se tratarem e, digamos, e o melhoramento que possam vir a ter da doença, entrar num círculo virtuoso da gestão da sua doença. Porque isso creio eu, que não foi focado aqui, mas os aspectos também destas comorbilidades que aparecem nos doentes de psoríase, muitas delas têm a ver com os aspectos psicológicos e psiquiátricos, e situações de elevada ansiedade, depressão e, enfim, em alguns casos até tentativas de suicídio,
são ultrapassáveis, enfim, dentro das possibilidades que a terapêutica permite, não é? Se houver esta noção de que há tratamento para aquilo que é a lesão visível e que provavelmente irá evitar que haja depois situações de evolução para uma situação do foro psiquiátrico ou psicológico que seja, assim, muito mais grave. Acho que não disse nenhuma asneira, professor Tiago Torres. Não, nenhuma. Quer acrescentar alguma coisa relativamente a esta gestão da parte psicológica e em colaboração com a Medicina Geral e Familiar, professor? Não, é assim, é uma patologia que tem um impacto psicológico importante, que é, felizmente, revertido quando devolvemos a qualidade de vida aos doentes com os tratamentos. E deve ser gerido como gerimos noutras patologias que também têm impacto psicológico, e sabemos que também aí a Medicina Geral e Familiar tem o seu papel e gera muitos destes casos de comorbilidades psicológicas, não é? E, portanto, eu acho que, no fundo, é essa gestão partilhada. Certíssimo. Eu agradeço a ambos e encerro este momento de perguntas e respostas, e neste meio termo passaria então a palavra ao Jaime Melancia para falar então do papel da PSOE Portugal nesta gestão multidisciplinar ou como parte desta equipa de apoio à gestão do doente com psoríase. Sim, portanto, já fui, digamos, dizendo na minha do doente não manifestar alguma tem sido o nosso apoio à gestão da doença. É evidente que tudo aquilo que nós fazemos e os conselhos que damos aos doentes passa muito por a consulta do médico, não é? De ir ao médico, não procurar a curas milagrosas, digamos assim, que aparecem ou que proliferam muitas vezes na net, seja os peixinhos que comem as peles, seja cerebroterapia, também já ouvi enfim, até publicitado, dizer que se curava a psoríase com cerebroterapia, não faço ideia do que é que aquilo seja. O que é certo é que são os profissionais de saúde, como os médicos de familiar nas situações mais ligeiras e os dermatologistas, para depois de darem seguimento às situações mais graves e noutras que os doentes queiram recorrer. Portanto, o papel da associação tem sido fundamentalmente aquilo que nós, enfim, os ingleses chamam de maneira mais fácil disease awareness, no fundo é dar o conhecimento. Eu tenho sempre esta tecla do conhecimento, porque não é só informar muitas vezes enfim, algo que passa um bocadinho despercebido, mas precisamente é dar esta tónica de conhecimento, é deixar de tratar a psoríase como uma mera condição da pele. E isto, enfim, ao nível de alguns profissionais de saúde, há um pouco a desvalorização da psoríase, não é? E isso acontece, são relatos, quando estou a falar isto não sei o que estou a inventar, são relatos que nos chegam dos doentes, que, sei lá, vai a uma urgência de um hospital, pergunta-lhe se tem alguma patologia, acesso, o doente diz que tem psoríase, enfim, é olhar para o lado e dizer que isso não tem importância nenhuma, e pode tê-lo, como todos sabemos. Por outro lado, se o doente diz que tem psoríase, se quer entrar nas Forças Armadas, é-lhe dada a entrada pela lei, não é? Independente do estadio da doença, se disser que tem psoríase, pode ter passado em alguns outros testes, se depois lá no questionário responder que tem psoríase, é-lhe dado acesso às Forças Armadas. Portanto, é neste tipo de defesa dos direitos dos doentes que a PSOE Portugal tem feito algum trabalho, tem tentado de alguma maneira que sejam, enfim, alteradas estas situações em que limitam muito a qualidade de vida dos doentes, nas situações profissionais também, dificuldade que muitos doentes sofrem, que têm lesões visíveis na pele, por exemplo, das mãos, que queiram trabalhar numa caixa do supermercado. São situações onde, enfim, os recursos humanos muitas vezes os excluem simplesmente pelo aspecto que têm naquela altura. Toda esta problemática cria um forte estigma social, sejam nas piscinas onde não deixam os doentes entrarem, porque acham que a doença é contagiosa ou porque pode afastar os outros clientes, digamos, da piscina, enfim, o olhar de lado na praia, enfim, a dificuldade com os doentes. Portanto, é uma doença que tem realmente um forte estigma social, mas que pode ser tratada, e hoje em dia, enfim, segundo a opinião
dos especialistas, não é? Praticamente todas as formas de psoríase podem ser tratadas e o doente pode almejar a ter uma pele praticamente limpa, e isso digamos, é a diferença entre o dia e a noite. Um doente com pele limpa é um doente feliz, não é? E é isso que muitas vezes permite que se entre num ciclo vicioso e que haja uma maior adesão à terapêutica, que o doente, enfim, tenha maior eficácia na terapêutica que está a seguir e que se prolongue por mais tempo, e que, no fundo, alguns tenham esta mensagem de que acham que estão curados. Provavelmente, se mantiverem este espírito, até pode ser que a eficácia do medicamento vá se prolongando e que realmente não venham a ter mais exacerbação das doenças. É evidente que nós também colaboramos com outras associações de doentes, em situações mais transversais, digamos assim, dentro do panorama da saúde em Portugal, no sentido, por exemplo, que foi agora algo que aconteceu e que está a acontecer durante a pandemia, não é? Que era os tais medicamentos de fornecimento hospitalar, que obrigam as pessoas, aos seus cuidadores ou alguém da família, por exemplo, a ir buscar os medicamentos ao hospital, correndo os riscos que, enfim, todos sabemos. Portanto, implementou-se uma logística de que esses medicamentos biológicos fossem fornecidos através da farmácia comunitária, perto dos doentes, ou até mesmo ao domicílio, em alguns casos. Portanto, foi algo que teve algo que seria temporário, mas que está agora numa fase de passar a definitivo. Está um grupo de trabalho criado com a coordenação do Infarmed para que os medicamentos de fornecimento hospitalar possam ser até nos próprios centros de saúde, nas unidades de saúde local, também possam ser aí dispensados aos doentes, ou nas farmácias comunitárias também. Portanto, algo que evite que os doentes tenham que chegar ao hospital e que é uma mais-valia, lá mais uma vez, para a adesão à terapêutica, que é fundamental para que os doentes tenham uma melhor qualidade de vida. Portanto, é isto que nós temos feito. É evidente que estas ações, como este webinar que hoje estamos a fazer com os médicos de Medicina Geral e Familiar, que para a próxima semana iremos fazer junto dos farmacêuticos, porque também são profissionais de saúde, também que muitas vezes é que os doentes recorrem de uma primeira abordagem para saber o que é aquilo que tem na pele, e é o farmacêutico que muitas vezes terá que também ele ajudar o doente e encaminhá-lo corretamente. Portanto, é este trabalho junto dos profissionais de saúde, junto dos doentes, junto do público em geral, de procurar chegar boa informação, bom conhecimento, para que, enfim, os doentes, tal como diz o nosso slogan da campanha deste ano, tenham direito a ser felizes. E já agora aproveito também para falar um pouco deste portal, que não é só, não, o portal não tem exclusivamente a ver com a psoríase, mas é um portal onde estão, enfim, largas dezenas de associações de doentes, que permite que até o próprio médico de medicina geral familiar, enfim, muitas vezes na sua consulta não tem aquele tempo que gostaria de ter para dispensar ao doente, mas pode indicar-lhe uma associação de doentes que trata que seja representante de doentes com essa patologia, onde os doentes poderão procurar alguma ajuda suplementar. Enfim, é uma pesquisa muito fácil, pode pesquisar pela patologia ou pela região, etc. Portanto, é um portal com muita utilidade para ser usado na medicina geral e familiar ou noutras. E já agora, para finalizar e fazer aqui uma referência à nossa campanha deste ano, à PSOCAST, portanto, a campanha que inclui estes dois webinars, o de hoje e o da próxima semana para os farmacêuticos, que teve a ideia de ir perguntar aos doentes o que é que eles queriam saber sobre a psoríase, e que depois teve as respostas, neste caso do Dr. Paulo Ferreira, um dermatologista que também tem colaborado com a PSOC Portugal desde a primeira hora e que tem participado, enfim, em todos os nossos eventos praticamente, e que nesses episódios que foram publicados nas nossas redes sociais e estão disponíveis no nosso website, que explicou, digamos, ou respondeu a todas essas questões. O Emanuel aparece aqui como que já colaborou com a PSOC Portugal na campanha do ano passado, 2019, com uma música que o Emanuel criou como sendo um hino, digamos assim, para os doentes de psoríase, e que andou em vários concertos por
todo o país, no fundo a motivar e a informar as pessoas sobre a doença, sobre o que é viver com a psoríase, porque o Emanuel tem na sua família, enfim, não é segredo nenhum, eu tenho um filho e tenho um irmão que são doentes de psoríase, portanto é alguém que, além de ser um excelente profissional de músico, sabe o que é viver com psoríase e que este ano também deu o seu testemunho e também respondeu a algumas questões sobre o que é viver com psoríase. E, enfim, esta iniciativa terminará no nosso encontro nacional da Pessoal Portugal, que será no próximo sábado, onde, enfim, procuraremos também ir debater mais uma vez e trazer, enfim, repetidamente todas estas informações, porque não é demais que estas ações que levam ao melhor conhecimento sobre psoríase são fundamentais para atingir o nosso objetivo fundamental, que é melhorar a qualidade de vida dos doentes de psoríase. Precisava um bocadinho de água agora, mas não tenho aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Jaime. E agradeço então, quer ao Jaime Lancia, quer ao professor Dr. Tiago Torres, a disponibilidade para este momento de esclarecimento de dúvidas e também de debate, ou de algum debate que nós tivemos aqui hoje, para esclarecer tudo o que se pode esclarecer sobre a gestão da psoríase na medicina geral e familiar. Eu agradeço também a todas aquelas participantes que estiveram online e seguiram este webinar, que vai estar daqui a alguns dias também disponível a posteriori para visionamento no âmbito desta iniciativa PSOCast, para que também possam outros profissionais beneficiar daquilo que foi aqui partilhado. Na próxima semana, como o Jaime referiu e bem, estaremos no mesmo webinar, no mesmo local, num webinar focado na gestão da psoríase no âmbito da farmácia comunitária. Portanto, se for algo pertinente, poderão obviamente convidar os colegas, os profissionais de farmácia comunitária a estar e a participar nesse webinar. Eu agradeço a todos novamente e despeço-me. Só uma coisinha, Sofia, que é importante também esclarecer isto, é agradecer a quem realmente nos apoiou e que permitiu toda esta campanha, que ao longo dos anos tem apoiado a Pessoal Portugal, que é a indústria farmacêutica, nomeadamente enfim, que já vem dizer ao longo dos anos, e felizmente nós temos conseguido que a indústria, em conjunto, esteja, digamos, unida nestas ações que a Pessoal Portugal vem desenvolvendo, porque sem o apoio deles a Pessoal Portugal não existiria, não é? Porque realmente é o apoio que a indústria nos dá que permite desenvolver todas essas campanhas, nomeadamente a Pfizer, a AbbVie, a Janssen, a Lilly, a Leo e a Novartis, que são os nossos sponsors desta campanha. Muito obrigado a todos eles. Obrigada, Jaime, e despeço-me. Boa noite.